Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, mais um vídeo. Antes da gente começar, deixa o like, isso aí ajuda o trabalho, né? Motiva a gente continuar trazendo conteúdo também, que vai chegar para mais pessoas. Verifique se você não é inscrito, a inscrição é muito importante para a gente também, tá? O comentário, se você gostar do vídeo, ficar com alguma dúvida, deixa ele aí que tô sempre lendo, beleza? Hoje eu vou falar com vocês, pessoal, dois movimentos que são muito frequentes, principalmente aí mini índice, mini dólar, e que são extremamente lucrativos, tá? E que todo iniciante que domina eles, né, que começa a colocar em prática, consegue ganhar dinheiro, tá? Consegue extrair dinheiro do mercado. Então, se você não me segue ainda no Instagram, passa a me seguir, o link está na descrição. Você vai acompanhar muitas operações minhas que eu pego, compartilho com o pessoal ao vivo, tá? E se você tem interesse em mudar a sua leitura, transformar seu resultado aí em 2023, a turma minha da mentoria tá aberta, só clicar aí na link da descrição. No link da descrição você vai conseguir todas as informações. O que que acontece, pessoal? Dois movimentos principais, eu já até falei sobre eles aqui, que acontece muito, porque o preço, na maioria das vezes, ele está em tendência, né? São os pullbacks, tá? E as quebras de estrutura. E eu acredito que isso é algo, assim, básico, básico mesmo, para quem quer operar o mercado, né? Para quem quer ler o preço, entender o contexto, né? E são dois tipos de movimento que, se a gente dominar a base deles, a gente já consegue ganhar dinheiro, a gente já consegue de alguma forma lucrar. Isso mesmo sendo iniciante. Às vezes o iniciante é até melhor, porque ele não tem certos tipos de vício, né? Que às vezes aquele mais antigo já tem e aquilo atrapalha mais a pessoa, né? E quando a gente fala sobre pullback, a gente acaba tendo esse pullback em mais de uma região, né? Por exemplo, os pullbacks, eles precisam ter um ponto de suporte e resistência para eles serem amparados. Vou dar um exemplo aqui, ó. O mercado cai, né? Cai, e ele inicia um processo de correção. Para a gente pensar, por exemplo, numa venda após essa correção, né, o pullback, nós precisamos de alguma resistência aqui, algum ponto, né? Então acaba que nós não conseguimos parametrizar qual vai ser este ponto, mas nós precisamos de um ponto. Então, por exemplo, a gente pode analisar os 50% do dia, é um ponto de parada, a região dos 50%. Nós podemos analisar, às vezes, um ponto de resistência, por exemplo, de um gráfico maior, de um 4 horas, de um gráfico diário, né? São pontos que dá para a gente considerar também. Então, o pullback ele é muito dinâmico. Então, nós precisamos de ter um ponto de amparo para o preço. E muitas pessoas, às vezes, eu vejo que tomam stop, né, no mercado, operando o pullback. A pessoa fala assim: ah, o mercado veio no pullback, eu vendi, ele continuou subindo. Muitas vezes é por dois fatores. Primeiro ponto, muitas vezes a pessoa não tem resistência ou suporte ali para ela poder abrir o trade. Ela quer abrir simplesmente porque ela acha que é um pullback, o mercado começou a brigar ali numa determinada região, ela acha que vai continuar caindo, o mercado não cai, continua andando, por exemplo. Tá? E o segundo ponto que eu considero muito importante é ter paciência para aguardar as confirmações de gatilho, né? O mercado brigar ali na região, rejeitar e tudo mais. Por exemplo, nesse dia aqui, ó, no dia 13, que foi sexta-feira, nós tínhamos alguns pontos de parada aqui na região para o preço poder segurar. Nós tínhamos aqui os 50% do dia para esse pullback, né, que poderia ser um ponto de parada. Tínhamos aqui a região dos 112 mil pontos, né, que é a região do bola. E de fato, ó, o mercado ele começa a mostrar ali uma certa briga. Eu só não gostei do candle que seria a confirmação, né, para o movimento de queda, porque ele mostrou bastante pavio inferior, né? Então eu não gostei da formação em si. Mas aqui nós tínhamos, por exemplo, a resistência, né, o ponto de parada, e tínhamos também a formação do gatilho. Então aqui é tudo que a gente precisa para poder operar o pullback. E o pullback, como eu falei para vocês, ele é muito dinâmico, porque hora pode ser, sei lá, no bola, o pullback, hora pode ser numa região do gráfico diário, numa região do 4 horas. Agora, quando nós falamos sobre o segundo movimento, que são as falhas de estrutura, aí já não tem mais, assim, para onde correr, digamos assim, já não tem tantos pontos. Ou é a máxima ou é a mínima do dia. Inclusive, na sexta mesmo, rolou uma operação aqui por falha, né, de estrutura. E esse movimento, pessoal, ele é muito recorrente. Se você domina ele, pode ter certeza que você vai conseguir extrair alguma coisa do mercado. Ainda mais um movimento de quebra macro, como era esse caso aqui, porque o mercado corrigiu lá nos 50% do dia. Então, percebam, nós tínhamos aqui a formação do fundo, tá? O mercado corrige e para ele continuar essa tendência aqui válida, né, essa tendência de baixa, concordam que ele precisaria romper o último topo? Sim, ele precisaria romper para ele conseguir, né, jogar o mercado para baixo e continuar a sua estrutura baixista.
Mas vejam que quando o mercado busca a mínima do dia, olha o que acontece. Começamos a ver o que? Defesa na região de mínima, o mercado continua defendendo. O único ponto aqui que eu digo para vocês que ficaria um pouquinho ruim era o stop, que ele ficou de certa forma grande, porque se eu compro na ruptura aqui desse candle 28 com stop abaixo da mínima, o meu stop ele ficaria de certa forma caro, tá? Mas se a pessoa assume esse risco, teríamos aqui uma leitura desenhada de falha de fundo, e é uma leitura objetiva. Porque se ele não rompe a mínima do dia, o objetivo do preço seria tentar romper a máxima. E aí nós vemos aqui formação de gatilho e o mercado consegue fazer um movimento ali, de certa forma, ó, grande. Ele chegou a subir 720 pontos. Vamos colocar aqui um risco de 370. Deu quase 2 para 1, tá? Então, assim, é um trade que andou bem, né? Fez um movimento forte, e esses dois tipos de movimento, pessoal, o pullback e a falha de estrutura, nós precisamos ter essa leitura extremamente afiada, porque é a base do movimento do preço. É lógico que nós precisamos, né, entender o mercado, os seus movimentos minuciosos, mas o que eu estou falando, se a pessoa entende isso aqui, até mesmo o iniciante consegue ganhar dinheiro. Ele consegue, de alguma forma, extrair dinheiro do mercado, através dessas duas formas de leitura. A primeira, que é o pullback, né, tradicional, quando está em tendência, o mercado corrige, mas aí, é igual eu falei para vocês, acaba que nós não temos um ponto específico. Ora, ele pode buscar uma região do 4 horas, uma região do 60, uma região do diário, mas o ponto é, precisa ter resistência ou suporte, tá, para a gente considerar. E depois a formação dos gatilhos, né, a formação ali de candles que mostra rejeição e tudo mais. Então, neste caso aqui, ó, nós vemos o segundo padrão de movimento que você precisa dominar, que é a falha de estrutura, que é quando o mercado joga para o fundo de novo ou para o topo, quando é uma falha macro, não uma quebra de estrutura macro. Temos a formação de gatilho, aí a gente calcula o risco-retorno, vê se está favorável, porque a partir desse momento aqui que ele quebra uma estrutura macro, nós entramos num padrão de consolidação. Então, nós só operamos extremos. Então, se ele rejeitou aqui na mínima, o objetivo é o mercado tentar voltar para a máxima. Não foi muito o que aconteceu, né? O mercado depois ele ficou travadaço aqui, inclusive até fechou o pregão ali no meio. Mas eu tive vários alunos que me mandou mensagem falando que pegou esse movimento aqui. E eu falo, né? Eu deixei gravar o vídeo aqui para vocês, porque esses dois movimentos, pessoal, se a gente for pegar qualquer dia, o preço vai fazer isso, tá? O mercado vai tentar em algum momento um pullback, uma quebra de estrutura. Por exemplo, na quinta-feira, nós tivemos dois trades com a mesma analogia. A gente estava até na sala ao vivo, tá? Primeira possibilidade, ó, o mercado ele abre consolidado aqui, tá? Depois ele vem agredir o novo topo formado aqui no candle 6, ó. E aí nós tivemos o 8 gatilho e o 9 confirmando. Eu só não gostei do 9 como gatilho, eu não entrei nesse trade, mas tinha leitura. O que é isso? Quebra de estrutura, o mercado não consegue romper o topo prévio. Depois nós tivemos um outro movimento, ó, o mercado rompe a mínima do dia e ele volta no pullback. Voltando nesse pullback, nós tínhamos dois pontos de parada. Nós tínhamos os 50% do dia, tá? E nós tínhamos também a região do fundo anterior, da mínima anterior. E ó, olha os gatilhos formados: 20 gatilho, 22 gatilho, nova possibilidade de trade, pullback. O mercado chegou a cair bastante, ó, caiu 1.000 pontos. Lá na frente, inclusive esse trade aqui eu peguei, eu compartilhei lá no meu Instagram, por isso que eu falo para vocês me seguirem, né? Porque é uma extensão do meu conteúdo. Olha de novo o movimento. O mercado marca topo, corrige, volta para romper o topo e olha a briga que começa. Ó. Tenta romper, não consegue, devolve. E ó, formação de gatilho começa a acontecer aqui, ó. Confirma, fiz uma venda nessa região com o meu stop técnico e olha o movimento, né, que o mercado andou. Derreteu, eu peguei 2 para 1 nesse trade, mas ele chegou a cair aqui, ó, 1.100 pontos. Eu saio mais ou menos nessa região aqui com 2 para 1, mais ou menos 500 pontos. Então, esse aqui são dois movimentos que eu falo para vocês com extrema tranquilidade, que se vocês dominarem eles, vocês já conseguem, digamos assim, ler o preço com uma forma bem simplificada, mas que funciona. Tá? É lógico que, igual eu falei para vocês, nós precisamos sim nos aprofundar em todos os tipos de movimentos, cenários do preço, mas eu estou falando algo aqui para vocês que se um iniciante pegar para dominar mesmo, para aprender esses padrões, ele já consegue extrair alguma coisa do mercado. Porque eu vejo muitas pessoas que ficam aí divulgando estratégias, setups, né? Aquelas coisas que a gente para ver, às vezes nem funciona mesmo. Então, pô, às vezes ela foca um pouquinho mais no preço.
aprende a dominar esses dois padrões, o iniciante mesmo ele já vai conseguir ganhar alguma coisinha no mercado. E isso já vai motivar ele mais ainda para ele continuar buscando mais conhecimento e aí ele só vai aprofundando cada vez mais a leitura dele sobre o preço, tá? Então era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Comecem, né? Hoje, acaba de assistir esse vídeo aqui, vai para o seu gráfico e comece a observar para vocês verem os movimentos. Praticamente todo dia o mercado corrige, o mercado quebra a estrutura. Começa a riscar, pega aqui, ó, vai riscando, ó, topo, reteste de topo, segurou, rompeu, pullback, pullback. Vai fazendo isso que vocês vão ver que de uma forma bem simplista, vocês vão ver que o mercado ele vai se movimentando aos pullbacks e às falhas de estrutura, certo? Bom, pessoal, deixa o like, fortalece bastante o canal, indique esse vídeo para algum amigo, para alguém que está tendo dificuldade no mercado. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e valeu!